Boa noite, pessoal, beleza? E aí, gente? Chegamos ao nosso último dia do desafio, né? Último dia do desafio de 10 dias de alta performance e excelência em vendas. Muito bom ver vocês por aqui. Eu queria agradecer àqueles que desde o início estiveram aqui participando de todas as lives, mesmo que aqueles que assistiram depois. Mas assim, gratidão mesmo vocês estarem participando desde o início aí de todas as lives. E aqueles que não puderam participar, tudo bem, né? Mesmo que tenha participado apenas de uma, eu já fico muito satisfeito, né? Se tudo que eu compartilhei aqui e que os convidados compartilharam fizeram um pouquinho de diferença na sua vida, para mim já foi cumprido um objetivo, né? O objetivo dessa sequência de 10 lives foi para mostrar para vocês que a gente, com pequenas chaves que a gente vira na nossa vida, a gente pode mudar muita coisa nos nossos resultados, né? E os nossos resultados às vezes não precisam daquele que as pessoas chamam, né? Qual que é o pulo do gato? Às vezes é uma chave que você vira ali que você pode mudar tudo na sua vida. Então eu queria dar boas-vindas aí a todos que estão aí, todos que estão participando, os que estão chegando agora, os que estão vindo pela primeira vez também, né? A gente está aí no último dia, no 10º dia do desafio de 10 dias, né? Passou ao mesmo tempo que passou rápido, né? Também foi muito intenso. Teve muito conteúdo, teve muitas dicas, teve muito insight, né? Eu tive um feedback muito legal de muitas pessoas que participaram, que depois me mandaram mensagem no particular. Pessoas que são amigas minhas amigas da minha esposa, amigos também que deram um feedback legal e falaram que o tanto que agregou. Isso é muito bom, né? Isso eu fico muito satisfeito, porque o objetivo é esse. O objetivo é exatamente trazer um conteúdo para vocês que vocês consigam de fato colocar em prática. E hoje, no último dia do desafio, eu vou trazer para vocês um conteúdo que é uma das minhas especialidades, né? É lógico que pelo tempo eu vou compilar, mas sem dúvida vai ter coisas aí muito boas para vocês, né? Vocês vão ter muitas dicas legais, coisas que vocês vão conseguir colocar em prática também, porque o objetivo é esse, né? E a gente vai seguir junto aí nesse desafio de hoje, beleza? E no final tem uma surpresa, né? Quem for até o final vai ficar sabendo qual é, tá bom? Bom, vamos começar então. Fazendo uma recapitulação aqui, né, a gente dando uma recapitulada aqui em tudo que aconteceu nesses 10 dias, eu vou dar uma recapitulada para vocês relembrarem, né, que é importante, até para quem não participou desde o início, saber qual foi a linha de raciocínio que a gente seguiu até a gente chegar hoje, né, no último dia do desafio, que eu vou falar de um assunto que é muito importante para qualquer segmento, né? Tem gente que acha que é só para quem trabalha com vendas, não, qualquer segmento pode sim colocar em prática aquilo que eu vou passar hoje. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho aqui e chamarem muitas pessoas, porque hoje vai ser um dia muito legal e um dia de muito conteúdo. Então, vamos lá, vou dar um tempinho para vocês chamarem pessoas. Chamem 3, 5, 10, quantos vocês quiserem chamar. Chamem muitas, principalmente aqueles que estão desde o início comigo, aqueles que chegaram agora também. Vocês vão ver que o conteúdo é legal, que tem muita coisa boa para vocês. Então convidem aí as pessoas. Enquanto isso eu vou fazendo uma recapitulação aqui de como foi esses 10 dias, né? Esses 9 dias e hoje é o último. Primeiro dia, começou domingo retrasado, né? A gente começou falando aí de propósito, metas e plano de ação. Por quê? Porque é um assunto que é uma introdução, né? Propósito, metas e plano de ação é fundamental para tudo que você vai fazer. Então, todo o conteúdo que fosse passado depois desse conteúdo, né? Depois do plano de ação, você conseguiria encaixar num propósito, encaixar numa meta e encaixar num plano de ação. E assim você conseguiria aplicar tudo que você aprenderia nos outros dias do desafio. Por isso que o primeiro dia do desafio foi exatamente isso. Porcel chegou aí, né? Porcel, que legal. Obrigado aí pela sua presença também, né? A live do Porcel ontem foi top, né? Teve uma audiência fantástica, o pessoal comentou e até hoje tem gente comentando, viu, Porcel?
Bom, no segundo dia, então, a gente recapitulando, foi um primeiro convidado, que foi o Wellington do Cirque du Soleil. E a gente falou de alta performance e de disciplina. Muito legal, ele contou a história dele, ele falou como que foi o processo também do Cirque du Soleil, como que eles fazem para poder treinar, qual que é a métrica que eles trabalham, né? Muito legal. Já no terceiro dia, eu falei sobre apresentação pessoal, né? Porque muitas vezes a gente se vende calado. Muitas pessoas às vezes não precisam falar muito para poder se vender. Então a primeira impressão é que fica, de fato isso tem um fundo de verdade, viu? Porque muitas vezes as pessoas ficam só com a primeira impressão e já julgam e já inclusive eliminam, né, pessoas do conceito, então até clientes eliminam vendedores ou profissionais pelo fato da apresentação dele, certo? No quarto dia eu também trouxe outro convidado, que foi o Mário Oliveira, que é o coach. Ele trouxe um conteúdo muito legal sobre comportamento e integridade, né? Muito bacana, porque integridade, né, igual ele falou, é você ser coerente com aquilo que você pensa, fala e faz. E ser coerente consigo próprio é ser íntegro. E ser íntegro consigo próprio aumenta muito a chance de você ser íntegro também com os outros, certo? A gente estava aqui no quarto dia, no quinto dia, né, eu falei de persistência e resiliência, né, que são ferramentas, são atitudes que qualquer um que tiver é impossível não ter sucesso, né? Resiliência é a capacidade de você resistir às adversidades e voltar ao seu estado normal, né? E persistência é diferente de insistência e de desistência, né? Você insistir de forma inteligente é ser persistente por caminhos diferentes. Já no sexto dia, eu trouxe o Carlos Henrique, né, que é um diretor de uma rede de imobiliárias aqui de Belo Horizonte, e foi muito legal o bate-papo com ele, porque ele trouxe a rotina dele e a inovação no mercado que muitas pessoas falam que está saturado, que é o mercado imobiliário, mas eles conseguiram trazer inovação. Então, enquanto tinha pessoas fechando as portas, eles abriram mais um andar inteiro com uma equipe nova. Olha que legal, né? Como que o mindset é muito importante, a forma que você enxerga a crise. E eles cresceram na crise e isso foi muito legal e que ele compartilhou. Nessa segunda-feira, a gente parou no final de semana, né? Segunda-feira foi o sétimo dia, eu trouxe o Franco Júnior, palestrante fantástico, trouxe muitas dicas, como falar bem, como apresentar bem, como que a comunicação vende mais e vende melhor também, e como que você se vende no processo de comunicação, né? Já no oitavo dia, eu já trouxe o conceito sobre proteção pessoal, finanças, como você sair das dívidas e começar a gerar uma aplicação financeira, começar a investir, pensar no seu futuro, proteger. Ontem foi a live do Porcel, né? Muito legal também a história dele, dicas de marketing o tempo todo. É extremamente solícito, prestativo. Deixou aí uma dica para vocês. Quem pegou toda a live aí sabe que ele deu uma deixa aí para vocês aí, para quem quiser ir numa live dele lá e tirar algumas dúvidas com ele, né? Foi muito legal, teve muita interação ontem também. E hoje, o último dia do desafio de 10 dias. Então agradeço a todos que estão aí participando comigo, né? E eu vou trazer um conteúdo muito legal para vocês. Podem ter certeza que eu vou trazer coisa prática, beleza? E o que nós vamos falar são 10 etapas de uma venda consultiva. Quem convidou, convidou. Quem não convidou, quiser ir convidando, fique à vontade, tá? E eu queria pedir para vocês, que eu achei muito legal ontem uma dica do Porcel, foi toda vez que vocês gostarem de uma dica, de alguma coisa que eu falar, clica ali no coraçãozinho, né? Toda vez que vocês vão clicando, vai gerando mais interação e isso é muito legal. Isso faz a gente ficar mais motivado a compartilhar ainda mais e buscar ainda mais inspiração para vocês, ok? Bom, começando então, eu queria falar com vocês que todos nós vendemos. Como assim, Thiago? Não, eu trabalho em outra área. Não, todos nós vendemos. Todo processo de comunicação é um processo de vendas. Todas as vezes que você está conversando com um amigo, está conversando com um cônjuge, está conversando com qualquer pessoa, de certa forma você está tentando expressar e passar alguma ideia ou até mesmo convencer essa pessoa de alguma coisa, e isso também é um processo de vendas. Por quê?
Porque quando você tá argumentando com essa pessoa para passar a sua ideia, você está vendendo uma ideia para essa pessoa. E se ela acreditar ou se ela comprar a sua ideia e concordar com a sua opinião, você vendeu. Uma entrevista você está se vendendo. Quando você vai conversar com o seu patrão para poder conseguir alguma coisa com ele, você está vendendo uma ideia para ele. Quando você está conversando com a sua equipe, também, você está vendendo para eles uma ideia. Se um ali não comprar, você pode ter um problema. Então, assim, quantas vezes você que tem equipe, passa uma diretriz para a equipe, mas um ali não faz. Por quê? Porque ele não comprou a sua ideia. Então, vendas também entra nessa questão. Quando você conversa com um colega de trabalho e em qualquer interação na vida. É lógico que eu vou falar aqui mais para o lado profissional, mas todas as etapas que eu vou passar, vocês vão poder aplicar também no dia a dia. É só você mudar o contexto e buscar dentro de cada etapa aquilo que você pode fazer. Né? E eu já fiz isso várias vezes, e isso faz parte da minha vida, mais de 10 anos trabalhando com isso, já tive várias equipes externas, equipes internas, batemos as principais metas, batemos recordes, em 2 meses batemos o recorde da história de uma rede de mais de 40 anos, né? Tudo com estratégia de venda. Né? E também trabalhei numa multinacional que tem uma venda totalmente ativa, que a gente ainda tem que desconstruir na cabeça da pessoa alguns conceitos. Então, eu vou falar sobre isso hoje, sobre vendas. Qual que é a primeira etapa da venda? A primeira etapa da venda é a pesquisa de mercado. Né? Como que eu pesquiso o mercado? Primeiro você pode pesquisar o mercado pela internet, você pode avaliar o seu cliente antes pelas redes sociais dele, pelo site dele ou por informações de terceiros. E por que é importante você pesquisar o mercado que você vai atuar? Exatamente porque se você não pesquisar, existe uma grande chance de você chegar lá e você não saber interagir com o cliente. É muito importante eu chegar no cliente e mostrar para o cliente que eu tenho um mínimo de conhecimento sobre ele. E isso demonstra interesse. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa, com um cliente, né, prova disso, no processo de entrevista, quando eu passei no processo da Prudential, a última etapa foi uma conversa com o diretor. E a história é bem interessante porque eu entrei no Facebook dele e descobri onde que ele morava. E vi que ele residia, né, ele nasceu, na verdade, numa cidade vizinha à minha. E eu comecei a conversa com ele, falando com ele que ele era meu conterrâneo. E com isso eu quebrei um gelo com ele. E a conversa inteira foi uma conversa muito mais agradável. Então, quando você demonstra que você conhece a pessoa, ou que você vai fazer uma entrevista, você conhece a empresa, ou quando você vai conversar com um cliente, você já conhece o que esse cliente faz, qual que é a área dele, né? Você se preocupa em pesquisar o seu cliente e o seu mercado antes, você vai ser muito mais assertivo em tudo que você fizer. Então, percebam que você consegue aplicar isso numa empresa e consegue aplicar isso na sua vida. Conheça o seu público-alvo, conheça o seu cliente antes mesmo de você encontrar com ele ou ter o primeiro contato. Isso por uma venda ativa. Numa venda receptiva, aí essa etapa pula, né? É uma venda que você vai receber o cliente numa loja, aí não tem jeito de você pesquisar ele com antecedência, ok? Segunda etapa, prospecção. O que é a prospecção? A prospecção é uma vez que você identificou qual que é o seu público, identificou qual que é o seu cliente, você vai achar artifício para você prospectar ele. Na época que eu trabalhava como gerente de uma loja de acabamentos, de uma rede de acabamentos, né, eu prospectava pelo Facebook. A gente tinha um marketing que era panfletagem, rádio, essas coisas, mas o que me dava mais resultado era Facebook. Mandava mensagem para arquitetos, decoradores, profissionais do segmento e interagia com eles, chamavam eles para tomar um café, tudo mais. Começava a mostrar, mandava algumas promoções, mandava algumas dicas para eles. Então, ou seja, para você prospectar o seu cliente, você precisa de alguma forma ter uma abertura. Você pode ou quebrar o gelo, ou fazer algum comentário sobre alguma coisa, né? Você entra lá, faz algum comentário, ou você vai até esse cliente e demonstra interesse por ele, né? E você estaria prospectando esse cliente para o seu mercado. A partir daí você começa a gerar uma interação ali.
Então a prospecção é uma etapa muito importante porque você precisa de definir, né, como você vai prospectar o seu cliente, uma estratégia para isso. Mas para isso você precisa de fazer a etapa anterior, que é o quê? Que é pesquisar, né, o mercado e o seu cliente. Já na terceira etapa, é uma etapa de abordagem. Uma vez que você pesquisou o seu cliente, você vai começar agora a gerar uma abordagem, né? Você pesquisou, abordou e prospectou e você iniciou o processo de abordagem com o seu cliente. E como que é a abordagem? Pode ser uma abordagem direta, ativa ou receptiva. Receptiva é quando o cliente chega até você, ativa quando você vai até o cliente. E uma abordagem bem sucedida é uma abordagem que o cliente se sinta confortável. É uma abordagem que não é invasiva, é uma abordagem que você chega com um sorriso, né? Você recebe o cliente com um sorriso, dá boas-vindas, ou você cumprimenta ele de uma maneira diferente, ou você aborda ele de uma forma que ele vai se sentir confortável, agradável, né? E você vai, pode ser pelas redes sociais ou pode ser pessoalmente. Eu estou falando de qualquer tipo de venda, né? É uma abordagem onde você vai chegar no seu cliente e vai ter uma receptividade dele melhor. Bom, vou falar dois tipos de abordagem. Quando eu era receptivo, quando eu era de uma loja, os clientes chegavam, eu abordava com o cliente com um sorriso, dava umas boas-vindas, falava alguma coisa sobre o dia, alguma coisa para quebrar o gelo. Coisas de segundos, ali são 10 a 30 segundos, você faz tudo isso, né? Fala o seu nome, pergunta o nome dele, fala primeiro o seu nome, automaticamente talvez ele vai falar o dele, depois se não for lá você pergunta, mas é uma coisa para você criar uma interação com ele logo no início. Já hoje, na minha abordagem que é ativa, né, na minha atuação, né, na minha profissão atual, eu vou até o cliente e quando eu chego até o cliente, eu já chego com um sorriso, cumprimento ele bem, faço algum comentário, quebro o gelo, falo sobre alguma coisa que está acontecendo, agradeço ele por ter me recebido, né? Então existem os dois tipos de abordagem, mas quando você faz ele bem feito, você consegue interagir com o cliente como se você fosse um amigo. O quebra-gelo ali, e é uma abordagem bem feita, você começa a interagir com o cliente como se fosse uma pessoa mais íntima. Aí sai daquela condição de estritamente profissional e passa a ser algo mais íntimo do cliente. E isso faz com que o cliente e a pessoa que você está abordando se sinta mais confortável e mais próxima a você. E isso gera mais resultado. Ok? Já na quinta etapa, na quarta etapa, é a parte de sondagem ou pesquisa. O que é uma sondagem e uma pesquisa? Sondagem e pesquisa é exatamente você começar a conhecer o seu cliente e a pessoa que você está conversando antes de apresentar o que você tem para apresentar. Ou seja, você tem um produto, mas muitas vezes as pessoas chegam e despejam o produto em cima do cliente. Aí você abre aquele catálogo e abre um mix de produto inteiro que você tem e o cliente fica mais confuso do que você começou. Agora, numa venda receptiva, o cliente chega, ele quer olhar quantos de vocês já entraram numa loja e você fala assim, eu quero comprar isso. E aí o vendedor apresenta a loja inteira para você. E tudo que você fala com ele assim, será que isso aqui é legal? Ele fala, é legal. Isso aqui é legal? É legal. Isso aqui é legal? É legal. Ou seja, para ele, tanto faz o que você vai levar. O importante é que você compre. E isso não é uma venda, isso é simplesmente tirar pedido. Tem muita gente aí que é tirador de pedido e não é vendedor, né? Não sabe vender. Então vender é você extrair do cliente aquilo que nem ele sabe que ele precisa. Ele chega com um problema e você apresenta várias soluções. Exemplo, na área de acabamentos, o cliente chegava para comprar um piso e muitas vezes a gente saía com a venda da casa inteira. Vendia as louças, tudo que ele precisava. Por quê? Porque a gente fazia uma boa pesquisa antes. Então as perguntas que você vai fazer dentro do seu segmento são fundamentais para você descobrir o que o cliente precisa, inclusive utilizar isso ao seu favor lá na frente. O que ele precisa é muito mais do que o que ele está pedindo. Tá? E numa conversa normal, no trabalho, muitas vezes o que o seu patrão te pede
você pode entregar muito mais do que ele está pedindo se você fizer uma boa pesquisa. Olha como que a pesquisa pode entrar e a sondagem pode entrar em qualquer situação. Entendeu? Então percebam que a pesquisa é uma etapa muito importante no processo de vendas, no processo de negociação. Bom, pessoal, o quinto passo é apresentar as opções e soluções direcionadas. O que é uma apresentação, né, e uma solução direcionada? É quando você pesquisou o cliente e descobriu exatamente o que ele precisa, você vai direto no ponto. Bom, eu gosto de dar como exemplo a parte na época que eu trabalhei com acabamentos, porque tem muitos exemplos que dá para interagir. O cliente, por exemplo, um cliente que chega para comprar um piso para a casa dele, né? E isso aí é uma pergunta que eu fazia sempre na fase da pesquisa. Eu perguntava para ele, você está reformando ou construindo? Ele falava, estou reformando. Tá, você está reformando para morar ou você está reformando para vender? Se ele falasse que ele estaria reformando para vender, eu tinha certeza que ele ia querer economizar no piso. Se ele está reformando para morar, ele já estaria mais disposto a investir em um piso melhor. Por quê? Porque ele vai morar lá. Né? Porque as pessoas não conseguem recuperar o investimento de um piso caro, né, num apartamento que você ou numa casa que você vai vender. Então olha como que a pesquisa ela é importante, né, para você fazer uma boa apresentação. Uma vez que eu descobri, né, o que o cliente precisa, eu vou lá e apresento para encantar o cliente. Então a minha apresentação tem que ser algo para o cliente ficar assim, nossa, era isso que eu queria, não, você descobriu o que eu queria, fantástico, tal. Então assim, quando você faz uma apresentação legal, o cliente consegue visualizar. E para cada benefício, para cada característica técnica que você falar daquilo que você está vendendo, fale pelo menos 3 benefícios que ele traz. Exemplo. Se quiserem pegar alguma coisa, eu posso dar um exemplo de vocês, tá? Mas vamos supor, eu vou vendo perfume. Aí eu vou falar de um perfume, olha, esse perfume ele tem o componente tal, eu tenho hidrogênio, não sei o que, não sei, né? Não sei o componente de um perfume. Mas vamos lá, ele tem essência tal. Bom, eu estou falando de uma característica técnica. O cliente não compra característica técnica, ele compra benefício. Então, quando ele fala a característica técnica, automaticamente eu preciso de complementar com pelo menos 3 benefícios que isso traz. Por exemplo, essa essência assim assado, que é lá da França, é uma essência que o perfume permanece por mais tempo. Então, ou seja, você vai colocar, né, vai usar o perfume e ele vai ter uma durabilidade de tanto tempo. É um perfume que ele é mais atrativo, ele é um perfume que não é muito forte, não sei. Você vai falar de 3 benefícios, pelo menos. Então, para cada característica técnica que você falar, traga pelo menos 3 benefícios em seguida, porque o cliente seu ele não vai comprar as características. Às vezes você não está vendendo, a não ser que seja uma venda técnica, uma pessoa técnica vendendo para outra pessoa técnica. Tudo bem, mas se é para um cliente leigo, que a maioria das vezes fale de uma técnica com 3 benefícios em seguida, ok? Isso é apresentar. E faça o cliente sentir a experiência, vivenciar. Fala assim, imagina você com isso aqui, imagina você utilizando isso, imagina você usando esse vestido maravilhoso, imagina você com esse projeto arquitetônico, visualiza essa casa maravilhosa, né? Tem uma amiga minha aí que está aí, a Lívia, que é arquiteta, né? Imagina a sua casa depois de pronto, olha para você ver o projeto, por isso que tem aquele renderizar, né, nos projetos de arquitetura, renderiza para o cliente começar a visualizar e se sentir mesmo no ambiente, né? Então assim, tudo isso você consegue encaixar dentro do seu negócio. Você precisa de estudar o que você faz e começar a encaixar o que você faz dentro de cada uma dessas etapas. Até mesmo para quem vai procurar um emprego, se você encaixar essas etapas, você vai conseguir se vender melhor, né? Porque você também, na hora que você está indo para uma empresa, você, de certa forma, é um produto que o seu cliente, que é o patrão, ou que é o fornecedor, ou que é um cliente, vai comprar. Então ele precisa de comprar primeiro você, ok?
Pessoal, como é que tá aí? Vocês estão gostando? Né? Marca lá no coraçãozinho lá, legal. Se vocês estão gostando, clica no coraçãozinho e continua compartilhando aí pra galera, beleza? Bom, sexto, objeções e sinais de compra. Objeções e sinais de compra é o seguinte: quando o cliente, quando você faz a primeira etapa, a etapa de pesquisa e a etapa de apresentação bem feita, muitas vezes você consegue ir direto para o fechamento. Você fez uma boa abordagem, abordou o cliente bem. Aí eu já estou falando, pulando a etapa da prospecção e pulando a etapa da sondagem, da pesquisa de mercado. Indo para a parte, você conversou com o cliente, apresentou para o cliente, fez uma boa pesquisa, fez uma excelente apresentação. Muitas vezes daí você já vai para o fechamento. E para você ir para o fechamento, você tem que observar sinais de compra. O que são sinais de compra? É quando o cliente começa a perguntar: tá, em quanto tempo você me entrega esse produto? Olha, esse produto, será que ele combina com isso? Eu consigo dividir? Quanto tempo você acha que você consegue me entregar esse projeto? Quanto tempo você consegue fazer isso? Quando o cliente começa a fazer esse tipo de pergunta, depois de você ter apresentado, isso já são sinais que o cliente quer comprar. O que você precisa fazer? Conduzir o cliente, porque o cliente não vai levantar e falar assim: eu vou comprar. Alguns fazem, mas a maioria precisa que você conduza ele para a compra. Mas antes de falar dessa condução, existem aqueles casos dos clientes que não querem comprar na hora e começam a dar algumas objeções. E aí você precisa de identificar essa objeção e neutralizar essa objeção. E o que é identificar e neutralizar uma objeção? É exatamente você começar a perceber que o cliente está começando a dar algumas desculpas. Olha, eu vou conversar com minha esposa, tá bom? Deixa eu fazer uma pesquisa primeiro, é o primeiro lugar que eu estou olhando, é a primeira pessoa que eu estou conversando. E o cliente começa a dar algumas desculpas para poder não fechar na hora, e você, não percebendo isso, você deixa o cliente ir embora. E se ele for embora, provavelmente, às vezes, ele nem vai voltar para comprar com você. Sabe por quê? Porque venda é emocional. É aquele no calor do momento ali, na hora que você está interagindo, é a hora de você ter a argumentação para poder virar. E como neutralizar algumas objeções? Devolvendo a objeção com uma pergunta. Eu preciso conversar com minha esposa. Perfeitamente, compreendo. Né? Nunca discorde do cliente de bate de frente não, porque ele vai ficar resistente. Né? Compreenda, né? Se coloque no lugar dele. Não, compreendo você e tudo mais. Mas deixa eu te perguntar, existe algum outro motivo para você não fechar hoje? Ou é apenas você conversar com a sua esposa? Não, é só conversar com a esposa mesmo. Ok, então não tem nada além disso. Se você conversar com a sua esposa e ela aprovar, tá ok, não tá? Tá. O que você fez? Você isolou a objeção dele. Ótimo, isolado a objeção, você começa a tratar ela. Fala, mas vamos pensar bem. Quando você, eu vou falar de seguro, tá? Que é a minha área. Fala assim, quando o cliente fala assim, eu vou pensar um pouco, tal, eu vou conversar com a minha esposa. Perfeitamente. Bom, quando você fez o seguro do seu carro, você conversou com a sua esposa? Eu falei assim, não, eu comprei e já saí com o seguro, porque eu sabia que ela ia aprovar. Eu falei assim, mas por que você saberia que ela iria aprovar? Não, porque se acontecer uma batida, um assalto, né, pode ser que eu ia perder o meu carro. Eu falei, beleza. Mas se acontecer uma batida, um assalto, você não vai estar dentro do carro, não? Ele falou, é verdade. Então aí o cliente cai a ficha. Eu falei assim, olha, e para o seu carro você não pesquisou a sua esposa. Por quê? Porque você sabia que ela iria aprovar, porque é bom para ela também. Mas um seguro para você, que na sua ausência ou numa doença, alguma coisa, vai trazer um benefício para ela e para a família, você acha que ela não iria aprovar? Não tem como o cara responder que não. Qual esposa não gostaria de que o marido estivesse bem protegido e na ausência dele ela fosse beneficiada para dar continuidade na vida com a família? Ou então, no caso de uma doença, a família tivesse um recurso para fazer um tratamento e trazer dignidade. Quem não gostaria?
Então o cara fica numa situação ali onde ele não tem saída. Eu falo assim, então, o que eu recomendo? Eu recomendo você fazer o seguro igual você fez do carro e você conta para sua esposa com alegria que você fez porque você ama a sua família. Ponto. Muitos clientes já fecharam dessa forma. O que eu fiz? Identifiquei a objeção, não discordei, fui para o lado dele, isolei a objeção e tentei perguntar para ver se tinha outra objeção. Quando eu vi que não tinha mais, eu tratei a objeção. E tratei a objeção com perguntas e com argumentos. Então você precisa de conhecer o que você faz e saber o que você vai fazer e conhecer a si próprio, porque na hora que você sentar com o cliente ou com qualquer pessoa, não tem como dar errado. Vou contar para vocês como que eu fiz quando eu fiz uma entrevista que eu entrei numa rede de acabamentos. Hoje a maior rede de acabamentos de Minas Gerais. Quando eu fiz o processo de entrevista para essa rede, lá no bairro de Lourdes, aqui em Belo Horizonte, eu nunca tinha vendido, isso já tem quase 10 anos, eu nunca tinha vendido, não, mais de 10 anos, eu nunca tinha vendido nada e nunca tinha trabalhado com acabamentos. Fui fazer uma entrevista com eles, mas eu já tinha trabalhado com pessoas, mas eu tinha mais de 5 anos de equipes, né? Trabalhava com pessoas. Quando eu fiz a entrevista, foram entrevistados outras pessoas que tinham experiência no mercado. Eu não tinha. E na minha entrevista, o que aconteceu? Eu comecei a valorizar e me vender naquilo que eu era bom. Né? Eu falei com vocês, foque naquilo que você é bom. Eu já falei isso em outra live. Mas vamos lá. Eu comecei a me vender e falar com eles dos meus benefícios e tudo mais. E ele falou assim, bom, Thiago, gostei demais de você, né? Mas assim, você nunca trabalhou com acabamento, você nunca trabalhou com as coisas que a gente trabalha, com os produtos. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, essa aqui é a questão? Ele falou, não, tem mais uma. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Eu nunca trabalhei com acabamentos. O que é mais fácil? Aprender produtos ou trabalhar com pessoas? Aí ele falou, é mais difícil pessoas. Eu falei, pois é, com pessoas eu tenho mais de 5 anos de experiência. Isso há 10 anos atrás. Com pessoas eu tenho mais de 5 anos de experiência. Mas produto, daqui a 3 meses, se eu estudar, eu aprendo. Aí ele falou assim, pô, você tem razão. Eu falei, pois é, o que eu tenho de forte, você precisa muito mais do que alguém que conhece produto. Ele falou assim, é verdade. Ele falou assim, mas aqui, outra coisa, você não sabe, você ainda nunca trabalhou com vendas. Eu falei, eu acabei de te vender uma ideia agora e você comprou. Ele falou assim, é verdade. E aí eu entrei. Ou seja, nunca tinha trabalhado com acabamentos, nunca tinha trabalhado com vendas, entrei para ser gerente de uma loja num dos bairros que tem 1 metro quadrado mais caro de Belo Horizonte, para vender para um público extremamente exigente. Vendas é isso. Eu me vendi, ele comprou. Ele comprou aquilo que eu tinha de bom. E eu não dei ênfase naquilo que eu não tinha de benefício. Poderiam ter pessoas que nem iriam passar pela entrevista pelo fato de acharem que não sei fazer isso. Gente, você sabe vender sim. Toda vez que você conversa com alguém, convence, você está vendendo. Entendeu? Valoriza aquilo que você tem de bom. E foi assim que eu passei na entrevista e em pouco tempo valeu a pena porque nós ficamos em primeiro lugar na rede durante quase 5 meses seguidos, né? Por quê? Porque aí eu me aprimorei realmente, me tornei especialista em vendas com vários treinamentos, cursos internacionais, nacionais e várias coisas nesse sentido, né? Eu estou dando para vocês aqui uma resumida nessas 10 etapas. É lógico que seria um treinamento muito mais longo quando a gente vai destrinchar cada etapa. Bom, se passou pela objeção, deu sinal de compra, conduz o cliente para o fechamento. É você quem fala, parabéns pela compra, está fechado, muito bom, te entrego semana que vem. E é assim que você faz. Fechou, vamos para a parte do fechamento, que eu já falei da 7ª etapa, né? E agora do pós-vendas. No pós-vendas é o que as pessoas mais pecam hoje, é o pós-vendas. Por quê? Porque muitas pessoas, depois que vendem, não querem nem saber mais do cliente. Só que esse cliente seu, ele pode ser seu cliente pro resto da vida. Em várias coisas. Tem clientes meus que me acompanham para onde eu vou. Tem cliente meu que era cliente da época de telecomunicações, que foi cliente meu da época de acabamentos, que foi cliente meu da época de seguro agora, e que agora que eu abri minha corretora no início do ano,
ele também continua sendo meu cliente. Por quê? Porque eu faço um pós-vendas. É lógico que eu não sou aquela pessoa chata que fica ligando para o cliente o tempo todo, mas o cliente meu, ele pode ligar qualquer hora. Já teve dia de eu acabar a live aqui e cliente meu lá de São Paulo, interior de Minas, que me mandaram mensagem às 11 horas da noite e eu respondendo eles. Eu não tenho problemas com isso, a não ser que eu tenha realmente um compromisso, alguma coisa assim, ou esteja em algum momento que eu estou interagindo com minha família e tudo mais. A gente tem que saber separar o tempo de trabalho também. Como minha agenda é uma agenda mais flexível, eu consigo atender meus clientes na hora que eles precisam. E isso é muito importante. É você estar pronto para fazer um pós-venda com a mesma excelência que você fez a venda. Com a mesma excelência. Assim você fideliza o cliente e ele volta outras vezes. Quantas lojas eu já fui que a venda foi ruim e o pós-venda foi muito pior. Então na hora de resolver um problema nem se fala. E olha, o seu cliente, ele é o seu melhor treinador. É o seu melhor treinador. Sabe por quê? Aquele cliente que te critica é aquele cliente que quer te dar mais uma chance. Aquele cliente que te critica, ele te dá dando uma aula de como melhorar. Aquele cliente que não te critica, ele é ruim. Por quê? Porque ele não te critica, ele vai embora, fala mal e nunca mais vai voltar. Esse é o pior. Então valorize o cliente que te critica. Porque quando ele fizer uma crítica, é uma oportunidade de você melhorar. Por isso que eu sou aberto a críticas. Por isso que toda vez que eu termino uma live com um convidado, eu ligo para ele para a gente poder conversar, peço um feedback, pergunto como que eu fui, dou um feedback também, porque para mim é muito importante. As críticas fazem a gente crescer muito mais do que os elogios. Os elogios são bons para a gente poder ficar satisfeito do nosso trabalho, ver os frutos do nosso trabalho. Mas as críticas nos fazem crescer. E muitas pessoas hoje não sabem receber críticas. Fiquem atentos a isso, né? Então, pós-venda é fundamental. Esteja próximo do seu cliente. Se você não estiver próximo, o seu concorrente vai estar. Pode ficar tranquilo. Bom, nona etapa. Recomendação e depoimento. Recomendação e depoimento. O cliente que gosta do seu trabalho, você pode pedir para ele te recomendar e ele vai te recomendar. Sabe por quê? Porque quando a gente gosta de algo, a gente recomenda. Tem pessoas que não gostam de recomendar, mas tudo bem. A pessoa que não gosta, ela critica para 10. A pessoa que gosta, recomenda para 2. Infelizmente, a regra é essa, né? Mas não tem problema. Você pode pedir recomendação e assim você vai abrindo o seu leque e abrindo o seu network. Eu já cheguei e hoje eu tenho cidades de Minas Gerais e até fora do estado que eu atendo muitos clientes, mas foi um cliente que abriu uma porta. Mas eu pedi para ele me recomendar. E outra coisa é pedir um depoimento. Você gostou do meu atendimento? Gostou. Você gostou da live? Gostou. Você gostou do que eu fiz para você? Gostei. Então faça um depoimento seu. Comente o que você achou. Por isso que eu sempre peço para vocês para comentarem nas fotos. Sabe por quê? Porque isso valoriza muito o meu trabalho, isso valoriza o que eu estou fazendo, isso me dá motivação para fazer outras vezes, né? E me dá prazer em ajudar cada vez mais. Toda vez que você tem gratidão e você recomenda e você dá um depoimento a favor daquele, né, e você pede o depoimento, isso valoriza muito o seu trabalho e o cliente fica feliz em fazer isso, em participar dessa construção. Então, peça recomendação e peça depoimentos dos seus clientes. Legal? E a 10ª etapa é a etapa de venda todos os dias. Né? Uma venda não acaba hoje. Uma venda não acaba quando você bate a sua meta. A sua meta ela pode ser aumentada quantas vezes você quiser. Né? Seja ousado, venda todos os dias. Vendas nas redes sociais, venda na internet, venda no boca a boca, venda quando você estiver conversando com alguma pessoa e no almoço você conhecer uma pessoa nova. É lógico, sem ser chato, né, sem ser inconveniente, mas sempre cria uma oportunidade de você falar do que você faz, de você vender o que você faz, entendeu? É se vender e vender todos os dias. Quando você não trabalha com vendas diretamente, você pode se vender fazendo seu marketing pessoal. Eu tive uma equipe, quando eu tinha 21 anos,
né? Hoje eu tenho 35, mas quando eu tinha 21 anos eu tinha uma equipe de 40 pessoas. E eu falava com o pessoal o seguinte, falava assim, pessoal, a gente trabalha com produção, a gente trabalha interno, a gente não trabalha com público. Mas como eu não posso hoje melhorar o salário de vocês, eu vou fazer o nome de vocês aparecer. Sabe o que eu fazia? Toda meta que a gente batia, eu fazia um e-mail de agradecimento para a minha equipe, com cópia para todos os diretores da empresa. Falei assim, eu queria agradecer a minha equipe publicamente, para todos vocês diretores, ver quanto que eu sou grato. O resultado não foi meu, o resultado foi nosso. Eu colocava o nome de cada um, obrigado e o nome de cada um. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava vendendo a minha equipe para a empresa, mostrando para a empresa que eu era grato. E automaticamente, o que eu tinha em contraponto? Minha equipe ficava super feliz e a minha equipe produzia mais. E meu resultado continuava sendo cada vez mais top, sempre batendo recordes, metas. Por quê? Porque se eu não podia melhorar o salário deles, na época, eu podia vender o nome deles. E eu tenho muitos casos de pessoas que trabalharam comigo, que viraram gerentes depois. Alguns eu promovi na época, outros viraram supervisores, outros viraram líderes, outros viraram empresários. E muitos até hoje são gratos às nossas conversas, àquilo que eu fazia por eles. Olha que legal, né? Venda todos os dias. Se você tem um produto, faça isso também. Divulgue ele, plante sempre uma sementinha para o seu cliente começar a interagir com você. Essa que é a ideia. Essas são as 10 etapas de uma venda com excelência. Mas continua aí porque não vai ter um sorteio daqui a pouco. Então assim, essas 10 etapas das vendas são fundamentais para qualquer pessoa, para qualquer segmento. Pesquisa de mercado, prospecção, abordagem presencial, sondagem ou pesquisa, apresentar opções e soluções, objeções, sinais de compra, fechar contratos, pós-vendas, recomendações e depoimentos e vendas todos os dias. As 10 etapas de uma venda consultiva de excelência. É lógico que para destrinchar isso, a gente precisaria fazer um trabalho mais profundo, né? O meu trabalho hoje não é somente consultoria, né, para corretores e corretoras de seguros, né? Não é só mentoria, mas é uma mentoria também individual para vendedores ou para equipe de vendas. Eu mesmo tenho uma empresa que eu presto uma consultoria de vendas para elas. E a gente já tem quase 6 meses que a gente está tratando essas 10 etapas. Olha para vocês verem qual a profundidade que tem. A gente já está 6 meses aí tratando isso. E está muito legal o trabalho que eles estão desenvolvendo. Inclusive eles que fazem a minha publicidade, eles que fazem, a empresa chama Optime, né? Até falando do pessoal aí que assiste também. E eles que fazem a arte aí na hora que eu vou publicar, que eu vou fazer um convidado. Todas as artes aí do desafio foram eles que fizeram. Legal? Pessoal, e qual que será o prêmio de hoje, né? Eu vejo que estão aí muitos que me acompanharam desde o primeiro dia, né? Muito obrigado por estarem comigo todos esses dias, desde o início. Clica no coraçãozinho aí, eu fico muito feliz, eu agradeço vocês demais por terem participado, por terem acompanhado, por estarem gostando e interagindo, né? A interação é muito legal. Agora, qual que vai ser o prêmio que eu vou deixar para vocês aí, como brinde, né? Na verdade não vai ser para vocês, vai ser para um de vocês, vai ser um sorteio, né? Eu comprei um livro, o livro é esse daqui, né? Que é Fator de Enriquecimento, é um livro do Paulo Vieira, que ele é o fundador da Febracis, que é uma das... Ele tem um processo de imersão hoje que dá 5.000 pessoas. O cara é top, E esse livro aqui, ele é fator de enriquecimento, mas não é só para finanças, não. Ele é para tudo. É enriquecimento na vida. É você ter um equilíbrio e conseguir evoluir em vários pontos na sua vida. E esse livro ele é um passo a passo. É muito legal. É um livro gostoso de ler. É um livro muito bacana. Esse aqui é o meu. O de algum de vocês está aqui, ó. Tá já na embalagem de presente. Bom, mas o que eu vou pedir para vocês? Tá, outra coisa vai ser uma hora de uma mentoria individual,
né, um bate-papo individual que eu posso fazer com vocês ou no particular, ou que a gente pode abrir talvez uma live ao vivo e eu vou fazer uma mentoria individual com vocês ou com algum de vocês. Aí a gente define como que vai ser. Então, o prêmio vai ser para uma pessoa o livro e a mentoria, mais 1 hora de mentoria. Minha mentoria dura mais tempo, então nessa 1 hora de mentoria, o que eu vou falar? Eu vou deixar você livre para definir o que você quer falar. Se você quer falar de vendas, nós vamos falar de vendas. Se você quer falar de liderança, nós vamos falar de liderança. Se você quer falar de alguma das lives, alguma das coisas que a gente tratou na live, a gente vai falar disso. Apesar de que eu prefiro falar daquilo que eu tratei, porque eu trouxe convidado naquilo que eu não era especialista. Então, eu posso deixar vocês livres para poder tratar qualquer coisa nessa 1 hora de mentoria. E o livro também vai ser para essa mesma pessoa que vai ser sorteada. Beleza? O que eu peço para vocês? Quem vai participar desse sorteio? Vocês precisam de fazer 3 coisas para serem elegíveis para poder participar do sorteio. Primeira coisa, eu quero que vocês deem um print na tela. Aí eu vou segurar aqui o livro. Eu quero que vocês deem um print nessa tela e vocês vão compartilhar no Instagram de vocês, né? No Instagram de vocês e vão me marcar. Essa é a primeira coisa. Então tá aqui o livro. Pode printar, quem quiser printar, quem quiser participar desse desafio, já pode printar aí e a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá. Quem printou, printou, tá? Pode printar, não precisa ser só essa foto aí, eu só dei um sorriso para ficar mais bonito na foto, tá? Porque teve prints aí que minha esposa fez que não, que não ficou muito bonito não. Mas aqui, ó. Então, printaram. Agora eu quero que vocês compartilhem, logo assim que acabar, eu quero que vocês compartilhem esse print e vocês vão, além de compartilhar, vocês vão me marcar, beleza? Primeira coisa. Segunda, vocês vão na foto do desafio de hoje, né? Eu postei uma foto lá no feed, o desafio de hoje, que é das 10 etapas, ok? Vocês vão pegar e vão marcar o máximo de pessoas que vocês puderem. Então vocês têm que marcar pessoas lá mesmo. Vão lá e marcam pessoas e vão marcando o máximo de pessoas, igual vocês fizeram naquele dia lá do Mário, beleza? Vão marcando pessoas lá e pode marcar em mais comentários, um comentário para 2 pessoas, um para outras pessoas e vai marcando, vai lembrando, vai marcando, tá? Isso vai ser contado também. E o terceiro, e para mim um dos mais importantes, eu vou pegar um print meu, vou colocar lá no Stories, vou colocar uma aba lá de perguntas e vou perguntar o que você achou do desafio. E eu quero que você escreva lá para mim, pode ser uma frase, algumas palavras, pode ser bem objetivo, da forma que você quiser. O que você achou desse desafio de 10 dias? O que você gostou? O que foi bom para você? Qualquer coisa que você quiser colocar sobre o desafio. 10 etapas. Vocês vão lá, 3 etapas. Vocês vão pegar, colocar o print, né? O print desse livro aqui, dessa foto. Vocês vão colocar esse print no Instagram de vocês. Vão me marcar. Vão falar lá do desafio, tal. Vão colocar a hashtag lá. Desafio Thiago Sena, certo? Vão pegar, segundo aqui, vão marcar pessoas na foto, ok? Marcar pessoas lá na foto lá do desafio. E terceiro, vão interagir lá no Stories. Eu vou postar agora o que vocês acharam do desafio. Eu quero que vocês entrem lá e comentem. Coloque uma frase, alguma coisa que você achou sobre o desafio. Isso é o mais importante. Feito essas 3 etapas, eu vou pegar todos que fizeram essas 3 etapas e vai ser hoje, por volta de 11 horas da noite, vai ficar ali até amanhã, tá? Por volta de 11 horas, 11h30 da noite, eu vou fazer um sorteio, igual eu sorteei aquela vez, ao vivo, tá? Nos stories lá eu vou gravar um sorteio e vão ver quem vai ganhar o livro e quem vai ganhar essa 1 hora de mentoria comigo, ok? Quem que vai ganhar? Vai ser o livro e a mentoria num pacote só. Quem ganhar um vai ganhar o outro, beleza? Mas tem que fazer esses 3, tá?
Alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida dos 3? Tá aí. Vou finalizar a live agora. Pessoal, muito obrigado por terem participado até o final. Muito obrigado pela interação de todos vocês. Muito obrigado, assim, eu estou muito feliz, muito realizado pelo resultado. Para mim independe da quantidade de pessoas que participaram, independe da quantidade de pessoas que estão, que entraram, que não entraram. Gente, se eu fiz diferença para um de vocês, para mim tá ótimo, sabe por quê? Porque quando você muda a vida de uma pessoa, você muda uma multidão de vidas. Sabe por quê? Porque uma pessoa vai interagir com várias pessoas ao longo da vida. Então uma vida pode mudar tudo. Então eu estou muito satisfeito com tudo que aconteceu. Eu estou muito satisfeito com tudo. Eu aprendi muito com vocês. O desafio foi para mim também, tá? Eu estou muito feliz com todos aqueles que participaram, né? Desde o início. E para recapitular aqui, todo mundo que viu aqui printar a foto do livro que eu vou dar, né, de brinde, me marcar, vocês vão compartilhar no Stories, me marcar lá no Stories, eu vou postar ali uma interação, o que vocês acharam das lives do Desafio de 10 Dias, eu quero uma frase e um comentário legal, né, eu quero que vocês comentem uma frase e que vocês marquem o maior número de pessoas lá na última foto do feed, do desafio de hoje. Vai ficar gravado aqui, vocês podem voltar para ver de novo. Mas tem que fazer essas 3 etapas para ser elegível. E aí eu vou pegar todas as pessoas que fizeram, hoje, 11 horas da noite, e vou sortear. Beleza? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, né? Marquem um coraçãozinho aí. Quem quiser ganhar essa premiação aí, tá aí, né? Muito obrigado, até as próximas lives. Talvez eu faça algumas lives surpresa. Vou dar uma descansada agora também, porque é bem cansativo essas etapas, né? Fiquei muito satisfeito com tudo que aconteceu. E em breve a gente volta mais aí com outros desafios e com outras lives. E eu vou fazer uma enquete depois aí, o que vocês querem que a gente fale. Beleza? Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado, gratidão, né? Sucesso para todos vocês, espero ver vocês aí, depois vão mandando, vão interagindo comigo aí, pode me mandar o que vocês acharam, mande as evoluções, sabe? Dá um depoimento, o que vocês acharam, o que vocês evoluíram, o que vocês melhoraram, isso para mim é top, né? Se eu mudei a vida de um aí, para mim tá bom demais, beleza? Um abração, fica com Deus, até mais, gente, um abraço, até o próximo desafio de 10 dias de alta performance e excelência em vendas.